Bom dia a todos. Chegando agora no mercado, né? E vamos que vamos. Pessoal, hoje eu estou aqui com a minha tela de 10 minutos aberta, né? Tela de 10 minutos. Aqui nós temos o gráfico de 2, o gráfico de 5, tá? É, Eu gosto muito de operar o PDN, né? Como vocês sabem. Assim como o professor também opera nas lives de quinta-feira no YouTube. E da forma como a gente aprendeu com ele lá. Então eu gosto sim de operar. eh, Eu gosto sim de operar o PDN, né, porque ele é muito assertivo e com isso a gente vai fazer um operacional hoje da seguinte forma. Hoje o PDN, eu quero dizer o seguinte, o PDN ele funciona em qualquer tempo gráfico, tá? Ele funciona em qualquer tempo gráfico. O PDN funciona em qualquer tempo gráfico, tá? Então o que que a gente vai fazer no dia de hoje? No dia de hoje, eu vou fazer o seguinte. Por que que eu fico com esses tempos gráficos aqui na tela? Porque eu faço entradas, eu clico no tempo gráfico de 10 minutos. Outro dia até um inscrito do canal aí me perguntou, né, eh, se eu estava operando o tempo gráfico de 10 minutos, mas na realidade eu gosto assim. Eu gosto de operar nos 10 minutos. Eu gosto de colocar aqui o tempo gráfico onde eu clico, né, onde eu coloco aqui as minhas ordens, tá? Seja de compra ou de venda. Eu gosto de colocar essas minhas ordens aqui. eh, no tempo gráfico de 10 minutos e uso os 2 minutos para quê? Para mim adiantar a minha entrada, né? Porque às vezes está acontecendo, olha só que interessante isso. Às vezes está acontecendo no tempo gráfico de 10 minutos, às vezes está acontecendo uma violinada, tá? Vamos supor aqui, ó, esse candle 40, né? Esse candle 40. Deixa eu dar um. Esse vídeo de hoje vai ficar um pouco grande, pessoal, porque eu quero mostrar um negócio aqui para vocês interessante. Eu tenho certeza que isso vai fazer alguma diferença aí, tá? Eu vou dar um zoom aqui no tempo gráfico de 10 minutos e vou fazer uma marcação aqui para vocês observarem. Por exemplo, candle 40, tá? O candle 40 aqui. Eu vou colocar uma linha, tá? Nesse candle 40. Caramba, e o mercado está derretendo, hein? Olha só, o candle 40 ele violinou a mínima do candle 38, correto? Numa região de fundo do dia anterior. Então nós temos aqui uma possível compra numa região de fundo no fechamento do gap de um dia anterior. Concordam? Ok. Então o candle 40 significa que no tempo gráfico de 10 minutos nós temos lá o candle de número 200, tá? E olha lá o que que aconteceu no tempo gráfico de 2 minutos, tá? Olha só o que aconteceu no tempo gráfico de 2 minutos. O candle 197, ele fechou abaixo do fundo e o 198 devolveu, tá? A partir daqui nós tivemos o quê? Um PDN. Então no fechamento do candle 198, nós tivemos uma compra, tá? Olha só, com um stop de 100 pontos ali, ó. Tá vendo? Deu 100 pontos. Aí às vezes as pessoas falam assim, mas porque o stop tem que ficar abaixo do fundo, da mínima. Tudo bem. Imaginamos então que a gente teve um stop ali de 120 pontos, tá? De 120 pontos. Então, eu gosto de usar os 2 minutos por isso, tá? Então, sempre que o preço está aqui nessa. Olha só, o preço já andou 500 e tantos pontos ali já. Então, sempre que o preço faz essas violinadas no tempo gráfico de 10 minutos, olha só, uma violinada no tempo gráfico de 10 minutos, vocês passem a reparar isso. É sempre uma negação, uma violinada ou um PDN mesmo aqui no tempo gráfico menor. Então é exatamente por isso. Então olha só, quando fechou aqui nos 2 minutos o tempo gráfico aliás, o candle de 198 do tempo gráfico de 2 minutos, devolvendo o fundo aqui do 187, que era um gatilho, que também gerou uma compra, tá? Ó, o que que aconteceu aqui? A gente teve uma compra. Então, imagina que eu estivesse buscando ali 250 pontos, tá? Lembrando, pessoal, que ontem, infelizmente, eu não pude operar, tá? Então não teve vídeo no canal. E olha lá só, o stop ficou de 100 pontos, abaixo do fundo, aqui no tempo gráfico de, 10 minutos, tá vendo? E o preço simplesmente foi direto e pagou a nossa metinha, tá? Então hoje o que eu quero mostrar para vocês é isso. Para que vocês entendam isso. Eu estou aqui no tempo gráfico de 10 minutos, tá? Eu estou clicando aqui, né? Eu faço as minhas compras por aqui, mas observando exatamente esses pontos, porque sempre que tem uma violinada nos 10 minutos,
Sempre acontece isso. Às vezes é uma negação nos 2 minutos. Então, como é um PDN nos 2 minutos, eu já adianto a minha compra por lá e o preço vai e paga para a gente, ok? Da mesma forma, vocês podem observar o seguinte: da mesma forma, a gente teve. Vamos ver aqui, ó, o que está acontecendo? Bom, por enquanto nada, tá? Então vamos voltar lá pro nosso PDN aqui. Por exemplo, eu vou fazer o seguinte: aqui a gente teve o 39, tá? O candle 39 ele violinou a máxima do 38, tá? Então vamos fazer o seguinte: vamos colocar essa linha amarela aqui, ó, na máxima do 38. E olha só o que que aconteceu aqui neste candle, tá? O que que nós tivemos aqui? Exatamente aqui. A gente teve uma negação, entende? É por isso que o professor sempre faz essas operações, cara, de scalp, e é muito assertivo isso, tá? Olha só, o candle 191 rompeu a máxima do 189, foi lá em cima, deu um PDN, exatamente nessa linha branca aqui de suporte, ó, aqui dos 10 minutos, ó, exatamente nessa linha. Olha lá, deu um PDN. O 195 testou, voltou para a linha branca aqui, ou até mesmo para essa linha amarela que eu coloquei, que é a máxima ali do 38, você simplesmente senta o dedo. O que é que o preço fez? Veio buscar o fundo do 187. Lá no fundo do 87, ele violinou, fechou abaixo do fundo. Ó. Quando o 198 fechou, compra de novo, ou seja, o mesmo candle que você desceu vendido e pegou ali, imaginando aqui que você pegou lá, ó, do PNN lá para o fundo, 327 pontos, né? Você tinha ali no momento um stop de 135, pegou 327. Agora você comprou com um stop de 120 e voltou para o topo, olha lá, 400 pontos, tá? Depois o preço ficou de lado aqui, ó. Aí não é interessante. Não é interessante fazer operação aqui exatamente quando o preço fica enroscado na linha de suporte, tá? Olha, perde a linha, ganha a linha, perde a linha, ganha a linha. Se você estiver buscando, por exemplo, 100 pontinhos, né? Ó, 100 pontinhos paga, normal, né? O preço rompeu, devolveu aqui, ó. Aqui deu mais de 100 pontinhos aqui, ó. Ó, 175, tá? Então aqui tem outro padrãozinho também que a gente vende, ó. Candle 1, Candle 2, Candle 3. Se o Candle 3 não rompe, que é aquele movimento que a gente fala que o preço tem que fazer, né? Olha só que interessante, pessoal. Olha só que interessante. Vamos fazer uma compra aqui? Eu fiz a compra atrasado, tá, pessoal? Então a gente pode tomar stop aí. Com certeza a gente pode tomar stop, né? É o que vai acontecer ali, provavelmente. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que, infelizmente, eu fiz a compra atrasado. Então, pode ser que vai dar stop aí. Mas a gente vai, como se diz, entrou na ordem, a gente segura a operação, né? Até o momento em que ela permitir que a gente coloque ela no positivo. Mas aqui nesse momento, ó, nesse candle 1 aqui, do dia de hoje, eu precisava ter feito a minha compra aqui, ó. Quando essa violinada toda voltou aqui para o fundo do 40, tá? Então, se eu tivesse feito a minha compra ali, não, a gente não tomaria stop no dia de hoje, tá? A gente não tomaria stop. Tomara que ele não dê stop, mas a configuração ali é que vai ser stop. Mas eu espero que não, tá? Por que que eu fiz isso? Por que que eu comprei mesmo assim? Olha só, o preço está no fundo desse dia, está no fundo ali, ó. Ele vai dar stop por isso, que ele está no fundo. Se eu tivesse comprado na violinada, né? Candle 1, 2, 3, 4, 5, tá? É o candle que fechou aqui, tá? Olha só, vai dar stop ali. Eu acredito que talvez dê stop, não sei. Vamos ver o que que vai acontecer ali. Eu estou de olho nos 2 minutos lá, ó. 2 minutos testou o ponto aqui de negação, tá vendo? Olha só, foi devolvido. O candle 2 dos 2 minutos foi rompido, foi devolvido pelo candle 5, testado pelo 6. Então o preço precisa fazer o quê? Dar continuidade no movimento de alta, tá? Mas, como eu entrei atrasado na operação, pode ser que ele vai dar stop. Se eu tivesse entrado aqui, ó, corretamente, mas enquanto eu estava explicando lá, não foi possível entrar. Mas mesmo assim eu quis arriscar aqui para, se der certo, vocês entenderem exatamente o que eu estou dizendo, né? Que quando o preço tem uma violinada, numa mínima, você observa o tempo gráfico menor, tá? Então, por exemplo, imagina que eu tivesse entrado aqui, ó. Olha lá. Se eu tivesse entrado na mínima do 40, na violinada da mínima do 40, eu já poderia proteger a minha operação, tá? Esse preço ele pode vir dar stop na gente, ele pode vir dar stop na gente, da mesma forma que ele pode ir lá e pagar para a gente, tá? Então, uma vez que o preço estiver lá na metade do caminho, a gente simplesmente pega o nosso stop, coloca ele ali no 0 a 0 e aguarda. Ou o preço vai lá pagar para a gente, ou ele volta e stopa a gente, tá?
Só que como o preço não fechou abaixo do fundo do dia de ontem, ele simplesmente violinou o fundo, então a gente acredita que o preço precisa fazer esse movimento de alta, ok? Então o que eu quis mostrar para você é exatamente isso. Observa, eu sempre opero aqui no tempo gráfico de 10 minutos, mas o que acontece é justamente isso. Quando tem-se uma violinada, se essa violinada gerou no tempo gráfico menor um PDN, eu entro sem medo. Eu entro sem medo, ou que seja na compra ou que seja na venda, tá? Por quê? Eu sei que aquilo ali, nós temos uma possibilidade de que aquele preço ali vá pagar para a gente, ok? Ou pelo menos ele te dá, no máximo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, aí ele te dá uma condição de você colocar o preço, pelo menos, no zero a zero, tá bom? Então, o preço não quis evoluir aqui hoje porque eu entrei atrasado, tá? Eu tinha que ter entrado aqui, mas eu estava explicando lá atrás. Então, se a gente tomar esse stop aqui, faz parte, não tem problema. A gente vai aguardar a movimentação do preço e a gente faz uma nova operação. Como o preço está muito perto ali do stop, infelizmente eu não vou poder cortar o vídeo, né? Infelizmente eu não posso cortar esse vídeo aqui para que vocês vejam isso aí. Então, assim, é, olha só, aqui eu cliquei no tempo gráfico de 10 minutos, porém o que que aconteceu aqui? Eu entrei com uma ordem que está me buscando 260 pontos, tá? Essa ordem ela está buscando 260 pontos. É, Só que o que que acontece? A gente entra pelos 2 minutos, adianta a nossa entrada pelos 2 minutos e a gente plota essa mesma linhazinha amarela aqui, ó. O que que a gente faz? A gente vem aqui e faz isso, ó, tá? A gente coloca a linha aqui, ó. Lá nos 2 minutos a gente faz isso. A gente faz a nossa entrada pelos 2 minutos e lá no alvo dos 2 minutos a gente coloca a nossa linha amarela. E aí o que que você faz? Você pega a sua ordem que está lá em cima e traz ela para o alvo aqui, ó. Você sabe que você vai estar saindo ali no alvo dos 2 minutos, tá? A gente faz a entrada pelos 2 minutos e sai também no alvo dos 2 minutos, tá? Uma outra questão, esse preço eu vou deixar aqui, porque se ele não estopar a gente, ele tem que vir testar aqui esse fundo, ok? E aí a gente está com um alvo de um stop de 100 para um alvo de 170, tá? Ele pode inclusive subir aqui adoidado e ir lá fechar o gap, tá? Então a gente vai aguardar isso aí. A gente vai aguardar essa movimentação do preço, tá? É, Mas olha só, o que eu quero mostrar é justamente isso. Sempre que, para que vocês observem, sempre que acontecer uma violinada no tempo gráfico de 10 minutos, ou que seja até mesmo nos 5 minutos, tá, pessoal? Eu estou aqui no tempo gráfico de 10 minutos, mas isso aí pode ser no tempo gráfico de 5 também, tá? Então, olha só, sempre que acontecer uma violinada no tempo gráfico de maior, ou que seja de 10 minutos ou 5 minutos, observa se no tempo gráfico de 10 minutos, tá? Aliás, de 2 minutos, está acontecendo exatamente uma negação. Se for uma negação, fechou a negação dos 2 minutos, você já pode fazer a sua compra, né? Com a violinada da mínima, porque você tem certeza que aquele preço vai lá pagar para você, ok? Ou pelo menos te dá a condição de colocar o preço ali no zero a zero. Olha só onde eu coloquei a linha aqui, ó, nos 2 minutos, tá vendo? O preço chegou lá, tá? O preço chegou lá. Ele pode simplesmente voltar dali e estopar a gente, ou pode ir lá pagar o nosso alvo. Como o preço já está lá em cima, o que que você faz agora nesse momento? Você simplesmente vem aqui, ó, e coloca o precinho ali, 5, 10 pontinhos, pagando as taxas da operação, tá? E aí, uma vez que esse preço testou a máxima, ele precisa romper, tá? E olha só o que que vai acontecer ali. Eu acredito que o preço vai dar o nosso alvo, né? Se ele não dá o nosso alvo, a gente pelo menos não perde dinheiro na operação, porque aqui agora eu já posso colocar com 30 pontos, tá? R$ 6 já paga as taxas da operação, e aí, consequentemente, a gente estava com um stop de 100 e pegamos então um alvo de R$ 34. Entenderam isso? Como é possível sair positivo todos os dias? E olha só, a gente entende isso, olha só, o preço foi onde? Exatamente lá no alvo e me pagou e está retornando ali, ok? Agora, aqui no tempo gráfico de 2 minutos, a gente não tem operação, tá? A gente não tem operação ali naquele momento, então a gente não vai fazer absolutamente nada, ok? A gente vai operar PDNs, PDNs no tempo gráfico de 2 minutos. A gente vai entrar e fazer a nossa gestão no tempo gráfico de 2 minutos, porém clicando no tempo gráfico de 10, tá? Pode ser no tempo gráfico também de 5, não importa, isso não importa, tá?
Então agora a gente vai aguardar aqui, ó, acontecer um novo PDN aqui, ó, nos 2 minutos, para quando esse PDN acontecer, a gente vê o que está acontecendo no tempo gráfico de 10 minutos. Se é uma violinada única, porque às vezes pode acontecer uma única violinada dessa aqui, ó. Às vezes o preço vem aqui, como ele veio aqui na mínima do um, e aí ele fica, até ele fechar aqui, ó, ele fica, ele vem aqui, ele volta, ele vem aqui, ele volta, ele vem aqui, ele volta, e nisso que ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, ele forma um PDN.